Bem, nós vimos na aula passada, nós falamos sobre aliança, sobre circuncisão. Nós estamos falando sobre o espírito de Elias. Vamos terminar agora essa parte do espírito de Elias. Para nós entendermos que o relacionamento que nós temos uns com os outros como pais e filhos é um relacionamento que Deus criou. Porque hoje você é filho. Amanhã Deus vai te dar pessoas para você liderar. E como é que você vai liderar essas pessoas? Então o que eu quero falar com você hoje, para a gente terminar essa parte, vamos falar sobre relacionamento. Ok? Relacionamento. Toda a questão de pais e filhos espirituais é englobada em uma só sentença. Aqui a gente vai trazer a conclusão de tudo aquilo que nós falamos. Então quando nós falamos sobre pais e filhos, nós englobamos tudo quando nós dizemos para que todos se tornem um, assim como nós somos um. Isso aqui é Jesus falando na sua oração em João capítulo 17. Para que todos se tornem um, como nós somos um. Lá em João 17, 22. Então, o que Deus está querendo com a paternidade espiritual, a filiação espiritual entre você e uma outra pessoa, você e seu líder, é um exemplo, é algo que Deus criou para que representasse o seu relacionamento com Ele. Para que você se torne um com Ele. Então, se há perpetuidade de visão, se há aliança de coração, tudo isso deve ser baseado num relacionamento para que nós sejamos um. Então a perpetuidade da visão, como nós colocamos, e a aliança de coração, a base disso que nós falamos se chama relacionamento. Não há como você se submeter a alguém e dizer, não, eu me submeto ao apóstolo, eu me submeto ao pastor, e você não tem relacionamento com essa pessoa. Porque como é que essa pessoa vai cuidar de você? Como é que essa pessoa vai tratar da sua carne? Como é que essa pessoa vai cortar? Como é que você vai ter confiança, vulnerabilidade, abertura para mudança, abertura para revelação, se você não encontra aquela pessoa? Então há de haver relacionamento, gente. Não tente ter milhões de filhos. Paulo teve poucos. Jesus só teve 12, sendo que um deles traiu. Não tente ter milhões de filhos, porque você não vai conseguir cuidar deles. Não vai conseguir. E aí você está aqui e o seu filho está lá no Amazonas e está fazendo o que ele quer. E só depois de muito tempo é que você vai ouvir, puxa, mas o camarada está quebrando a cabeça. Aí você vai lá. Esteja com eles perto de vocês, gente. Claro, é claro que existe. Tudo começa por um relacionamento. Não tente ser pai por correspondência. Tudo começa por um relacionamento. Se você já começou num relacionamento e esse seu filho foi enviado, é uma outra coisa. É uma outra coisa. O relacionamento já existe. Existe a sujeição, existe o filho, mesmo que ele esteja longe, ele mantém um relacionamento colado com você. Claro que a distância não vai te separar, mas se você escolhe o evangelista da televisão para ser o seu pai, só porque você ouve a mensagem dele, isso aí não é relacionamento. Eu digo para você, isso aí não é relacionamento. Relacionamento começa com atenção, começa com você falar face a face. Por isso que numa igreja, você não tem só um pai, você tem o líder que é o visionário e você tem pais que discipulam, que disciplinam, pessoas que foram elevadas à posição de pais. Então a maior forma de qualquer coisa é quando aquilo que nós professamos, nós nos tornamos. Então o seu pai, o pai espiritual, com quem você tem um relacionamento, ele vai te ajudar a não somente você confessar, mas a você fazer aquilo que você confessa, você se tornar aquilo que você diz. Então, por exemplo, antes da queda, quando nós estamos falando que o desejo de Deus é com que nós nos tornemos um, antes da queda, Adão e Eva eram um. Somente após a queda, o marido deveria governar sobre a mulher. Ou seja, um homem e uma mulher corretamente relacionados revelam a imagem de Deus.
é necessário os dois. Dois se tornam um. Está vendo como é que é importante? E apenas o Espírito pode escrever essa verdade sobre o teu coração, amados. Não tente bater isso na cabeça das pessoas. Tudo começa com relacionamento. Às vezes você não precisa nem falar sobre isso, as pessoas se submetem. Por quê? Por causa do relacionamento. Elas captam o princípio porque elas têm o Espírito Santo dentro delas. Elas captam o princípio porque elas veem esse princípio na palavra e é revelado pelo Espírito. Mas é algo que nessa escola nós precisamos falar, porque tem muita gente que não consegue captar. Porque ainda estão com a carne excessiva. Mas tudo começa através de um relacionamento. E a primeira coisa que nós temos que ver com relação ao relacionamento, nesse âmbito de pais e filhos espirituais, né, sobre o princípio de autoridade do reino de Deus, que vai governar esse relacionamento, é a número 1. Toda a autoridade está centrada em Jesus. Toda a autoridade está centrada em Jesus. Nenhum de nós tem autoridade por nós mesmos. Nenhum de nós. Seja ela doméstica, eclesiástica ou civil. O que nós temos é autoridade delegada. A autoridade não é produzida por nós. Nós recebemos a autoridade de alguém. Então, até mesmo o seu líder tem uma autoridade delegada. Uma autoridade por Deus. Você que é líder, você tem que entender que a sua autoridade não é para você fazer o que você quer. É delegada com um propósito, com uma missão. Aqueles que foram enviados como apóstolos, eles foram enviados com uma missão. A autoridade deles estava ali com a missão. Se eles saíssem da missão, eles não tinham mais autoridade. Porque eles foram enviados para fazer aquilo. Então nenhum pastor, nenhum marido, nenhum governante tem autoridade em si mesmo, até mesmo sobre a esposa, sobre a igreja, sobre a nação. Essa autoridade não vem deles. Você não pode dizer para sua esposa, não, porque é isso. Espera aí, a autoridade que você tem sobre a sua casa, você que é marido, é uma autoridade delegada que deve operar segundo os limites do reino. Segundo a sabedoria, segundo o amor. Número 2. A autoridade nunca deve ser forçada, mas deve ser reconhecida. A autoridade nunca deve ser forçada, mas deve ser reconhecida. Tito capítulo 1, verso 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Todo apóstolo tinha sua jurisdição, amados. Ele era enviado por Deus, eles tinham uma mensagem, mas todos eles tinham uma esfera de governo. Eles foram enviados por um propósito específico. Paulo não podia chegar para os judeus e começar a entrar no âmbito de Pedro. Porque ele tinha sido enviado aos gentios, então era para os gentios. Apóstolo? Sim, mas com a missão. A autoridade dele estava dentro daquela missão. Paulo era apóstolo para aqueles que criam no seu apostolado. Tem que entender isso. Paulo era apóstolo para aqueles que criam no seu apostolado. Isso não tirava a essência do chamado dele. Você está entendendo? Desde antes dele ser ordenado apóstolo, ele já era apóstolo. Porque ele fazia o trabalho apostolar. Mas se você não receber um profeta como profeta, você não recebe a recompensa de profeta. Se você não receber aquela pessoa no chamado dela, a pessoa pode ser um apóstolo, você reconhece ela como pastor, você nunca vai reconhecer a autoridade dela como apóstolo, e você nunca vai permitir que aquele chamado, aquela função específica daquele chamado, te ajude a exercer algo que você precisa. Então a autoridade não pode ser forçada ali, eu sou apóstolo, e é isso, e é aquilo. Não. Tem que ser reconhecido. Você não precisa forçar outros a reconhecerem a sua posição através do medo, da manipulação, da intimidação. Porque se você fizer assim, a sua autoridade não é genuína, gente. Porque Deus não usa do medo, mas do amor. E no amor não há medo, 1 João 4,18.
No amor não há medo. Se você ama os seus filhos, se você ama os seus filhos espirituais, você trata deles com amor. Veja bem, ninguém irá se importar com o quanto você sabe, até que eles saibam o quanto você se importa. Tremendo. Ninguém irá se importar com o quanto você sabe, até que eles saibam o quanto você se importa. Precisamos aprender a sermos líderes que servem. Precisamos aprender a sermos líderes que vão doar da sua própria vida para ver Cristo. Lembra que Paulo falava que ele sentia dores de parto? O que é isso, gente? É uma agonia para ver Cristo se manifestando em você. Tem muita gente querendo ser pai espiritual sem querer sofrer as dores de parto que Paulo sofria. Sem sofrer por amor aos filhos que Deus nos deu. Sem sofrer por amor àqueles que Deus depositou na nossa vida. Para que nós tivéssemos a responsabilidade de tratar deles como filhos de Deus. Todos eles que estão debaixo da tua liderança são filhos de Deus. De Deus. De Deus. E algumas pessoas, gente, tem tanto medo do seu apóstolo, do seu pastor, que eles não conseguem respirar sem o seu mentor, sem o seu discipulador. Que aí vai escolher um emprego, tem que perguntar. Vai pintar a casa, tem que perguntar. Não, se não tiver autorização do apóstolo, não posso fazer. Gente, você não foi chamado para governar sobre pessoa nenhuma. A autoridade que você tem é delegada. É delegada. Eu falei isso na aula passada. Se o seu filho espiritual quiser pintar a casa de roxo, deixa ele pintar. É o gosto dele. Agora, você tem que aprender, você tem que ensinar ele a ter excelência. Fazer as coisas com excelência. Porque o nosso Deus, olha, não sou eu, o nosso Deus é excelente. E muitas vezes para tirar uma mentalidade errada de pobreza. Não, vou pintar, vou fazer assim mesmo. Não, filho. Você faz o melhor com o melhor. Você determina no teu coração que você vai fazer o melhor. E Deus vai te dar a condição, porque o nosso Deus quer o melhor para você. Se a cor é roxa, se a cor é verde, se é preto, se é branco, não importa. Tem gente que só consegue fazer as coisas ali se o apóstolo dissesse, o profeta dissesse, o evangelista dissesse, o pastor, presidente disser. Peraí, você tem o Espírito Santo, gente. Olha só que frase importantíssima. Um verdadeiro apóstolo, um verdadeiro pai, mentor, discipulador, não fará com que as pessoas dependam dele. Ele irá influenciar, proteger, aperfeiçoar, incentivar, cuidar e eventualmente trabalhar até que ele não seja mais necessário. Puxa vida, isso aí é tremendo. Porque o líder ele chega ao ponto de criar em si uma imagem narcisista, de que eu sou o líder, eu sou o governante, o dominador. E aí ele acaba perdendo a identidade dele se os filhos começarem a não depender mais dele. Tudo que você tem que fazer é apontar para Cristo. A lei apontava para Cristo. Você, como líder, é um pai da Gogos. Você é um líder de criança, até o momento que eles possam caminhar por si mesmos. E aí, o que você faz? Eles já são crescidos no Evangelho, já são maduros o suficiente, você diz, Senhor, os filhos que Tu me deste, igual Isaías fala, estão aqui, estou eu aqui com os filhos que Tu me deste, olha aqui, é para Ti, são todos para Ti. Porque no final de tudo, gente, todos nós seremos entregues ao Pai. Jesus vai pegar o reino e vai entregar novamente ao Pai. Até Jesus vai fazer isso. Não tente ficar segurando as pessoas para você mesmo. Não, daqui você não sai. Daqui você... Não. Saiba qual é o chamado desse teu filho. Perceba qual é o chamado desse teu filho. Ore. Ore e veja se ele está fazendo o que ele deveria fazer.
Você tem essa responsabilidade, o seu filho muitas vezes não sabe o que fazer. E você vai orientá-lo pelo Espírito Santo. Vocês vão conversar. Olha, é isso que eu estou tendo no meu coração. Estou tendo no meu coração que vai acontecer isso, isso e isso. Você tem esse chamado. Isso confirma no teu coração com relação a isso, isso, isso. Poxa, confirma. Então vamos trabalhar para que isso aconteça. Vamos trabalhar para que isso aconteça. Você não é detentor de toda a verdade. Então você não pode dizer, ao sentir no meu coração, você é isso, você vai ter que fazer isso. E se aquele rapaz não tiver sentido? Talvez seja algo que ele não esteja sentindo. Poxa, não bate, ainda não bate. Beleza, vamos esperar, vamos ver como é que isso vai se manifestar, mas é isso que Deus colocou no meu coração. Vamos ver como é que isso vai se desenvolver. Por quê? Porque Deus trabalha assim conosco. Nós nos submetemos, mas aquela pessoa também é um templo do Espírito Santo. Você é um templo do Espírito Santo. Mas isso também não quer dizer que você não vai se submeter, porque agora eu só me submeto a Deus. Não. Lembra que nós estamos falando sobre circuncisão, sobre aliança, sobre perpetuidade. E que essas coisas só vão acontecer com base no relacionamento. Se a base disso tudo for o relacionamento, você nunca vai pensar dessa forma. Ah, mas ele não sabe o que ele está falando. Lembra da ofensa? Nós falamos, a ofensa que nós sentimos é justamente por causa do corte da carne. Porque a carne não está querendo sair, ela está querendo ficar ali no centro de todas as coisas. Um verdadeiro apóstolo, ele vai se fazer desnecessário. Um verdadeiro pai espiritual, um verdadeiro pastor, um verdadeiro líder, mentor, ele vai se fazer desnecessário. Mas vai estar sempre disponível. Aleluia. Ele se faz desnecessário, mas está sempre disponível para quando você precisar. E número 3. A autoridade só pode funcionar através do relacionamento pessoal. A autoridade só pode funcionar através do relacionamento pessoal. Então a autoridade deve produzir relacionamento, gente. Isso é muito importante. A autoridade deve produzir relacionamento. O espírito de Elias produziu relacionamento. É isso que Deus quer, relacionamento. Jesus derramou o seu sangue por nós. E é por isso que nós temos confiança nele. Esse foi um ato de amor. Quando sabemos que somos amados, nos entregamos porque encontramos segurança e abrigo. Mais uma vez, quando sabemos que somos amados, nos entregamos porque encontramos segurança e abrigo. Então você tem na sua apostila uma comparação entre Samuel e Eliseu. Nós já vimos a vida de Samuel, já vimos que ele não foi um bom pai espiritual, ele não cuidou dos seus filhos, que eram também filhos naturais. E você vê Eliseu, que era filho de Elias. Eliseu que foi filho do profeta. Eliseu que foi chamado, foi encontrado no deserto. E Elias disse, vem. Porque Deus te apontou para mim. E eles começaram a ter um relacionamento. E nesse relacionamento, chegou uma hora que Elias falou, olha só filho, estou indo para lá, você fica aqui? Não, de ti eu não largo. Daqui eu não saio, olha como é que é o relacionamento, daqui eu não saio. Por 3 vezes esse relacionamento foi testado. Ao ponto de lá no final, quando Elias morreu, para quem é que foi passada a unção? Eliseu, o filho. Então, vamos ver essa comparação rapidamente. Samuel tinha uma companhia de profetas. Samuel tinha uma companhia de profetas. Eliseu tinha filhos. Samuel era filho de um sacerdote que não perpetuou. Eliseu era filho de um profeta que perpetuou. Samuel era um profeta poderoso. Eliseu era um profeta, mas também era um pai.
Samuel era um ótimo pregador. Eliseu era um ótimo pastor. Então não basta só pregar, gente. Não basta só assistir o camarada na televisão e dizer ele é o meu pai espiritual. Pregação não é relacionamento. Pregação não é relacionamento. Você é uma companhia ou uma família? Pergunte-se a você mesmo. Você é uma companhia ou você é uma família? Se nós somos uma companhia, então nós podemos agir no poder do Espírito, mas o nosso trabalho não terá continuidade nem perpetuidade. Vai ficar ali, morreu, acabou. Mas se nós somos uma família, então nós temos que resgatar o espírito de Elias e voltar o nosso coração para Deus como filhos, para aqueles que estão sobre nós como os nossos líderes, que nos protegerão e nos ajudarão a chegar na nossa terra prometida. Êxodo, capítulo 23, verso 20 a 33, nós lemos na aula passada. Se nós somos uma família, então nós devemos perpetuar a visão, o coração de Deus e dos nossos líderes. Se nós somos uma família, então nós nos aliançamos com uma pessoa. Nós nos aliançamos com uma pessoa e não com uma instituição. Nós nos aliançamos com pessoas que voam mais alto do que nós, que nos ensinam a andar em caminhos mais elevados. E a aliança, gente, ela visa dar e espera receber, não é verdade? Quando você entra numa aliança, você espera receber algo. Mas o interessante da aliança, na sua posição como filho, é que mesmo que você não receba o que você espera, você continua a dar, porque a nossa aliança é baseada no amor. E o amor está preparado para dar. O amor não visa no receber. Por isso Jesus disse, olha, mais bem-aventurado é dar do que receber. Então o foco do amor está no dar. O foco do amor está no dar. E não naquilo que eu posso receber. Quando nós somos uma família, nós então podemos viver em um relacionamento familiar com os irmãos que somos, como irmãos que somos, em Cristo Jesus. Para terminar, vamos ler Malaquias 4, 5, 6, mais uma vez, para nós terminarmos falando sobre o espírito de Elias. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Por quê? Para que a terra não seja maldita, é isso que ele queria dizer. Fora da bênção estabelecida no relacionamento que Deus espera que nós tenhamos uns com os outros. Deus usa de instrumentos. Deus usa de instrumentos, os nossos líderes, para nos levarem aonde Deus quer que nós estejamos. Mas para isso nós precisamos nos colocar em posição vulnerável. Nós precisamos nos colocar em posição aberta. Nós precisamos nos colocar em posição onde a nossa carne vai ser cortada, numa posição de relacionamento, onde nós entendemos que a autoridade vem de Deus e que esses que estão debaixo de nós, como líderes que nós somos, eles não são nossos, mas são de Deus. Amém? Deus te abençoe.